Amém. Amém. Como é bom expressar o nosso coração diante do Senhor, não é não? Coisa boa. Nessa noite, queridos, eu quero partilhar com os irmãos um pouco sobre a parábola das parábolas. Eu os convido a abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, essa extraordinária história que Jesus contou. Enquanto vocês procuram, queria agradecer muito meus amigos que tocaram comigo aqui. Melhor, vou apresentá-los depois da palavra, depois dessa reflexão bíblica. Com muita alegria, queria agradecer muito. O Tino, que toca esses instrumentos todos ali como se fosse fácil, né? Vai da flauta para o saxofone soprano e do soprano para o tenor, né? E fica ali, só falta bocejar, assim, tipo, tá tão fácil, né? Ele tem CDs gravados de música instrumental, alguns de cânticos, de hinos, outros de temas instrumentais. É um músico de jazz. Você sabe que músico de jazz é um negócio assim meio fora da curva, né? Entendeu? Então, assim, normalmente músicos e pastores não se dão muito bem, exceto o pastor Josué, assim, né? Porque pastor não gosta muito de música, assim, né? E músico não gosta muito de Bíblia, então tem uma... Mas o Tino, falando sério, o Tino é um homem de Deus, músico do Senhor. Ele entende que tocando no culto, na celebração, né? No culto de domingo, na celebração, ou tocando com músicos de jazz, ou tocando num conjunto instrumental, seja qual for a formação, ele está fazendo aquilo que, inclusive, John Coltrane, quando abre o seu álbum, né, no Love Supreme, considerado um dos maiores álbuns de jazz. Inclusive, Tim Keller cita isso no livro dele sobre fé e trabalho, né? Ele diz: tudo que eu toco, Senhor, tudo que eu faço, todo o meu trabalho como músico é para a sua glória. Então, obrigado. O Tino tem CDs, depois eu vou falar mais dos outros. Todos estão aprendendo a tocar. Os irmãos, por favor, nos perdoem. Foi o que a gente conseguiu para hoje à noite. Amém. E também as meninas, vou apresentá-las daqui a pouco. Abriram ou ligaram a sua Bíblia aí no modo digital? Eu ainda estou aqui com a analógica. Eu sou moda antiga. Todos os publicanos e pecadores. Só um comentário aqui. Eu vou ler todo o capítulo 15, toda a narrativa, porque, como diz o pastor Irlan de Azevedo, lá de São Paulo, o pastor Batista, muito amado, ele diz o seguinte: eu vou ler o texto todo, porque aí, se o sermão não for bom, pelo menos o texto já garante a edificação. Eu gosto disso, acho isso um bom procedimento. Perdão, leiamos então. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo,
Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto, ele voltou à vida, ele estava perdido, ele foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. É tudo seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, permitam que eu os lidere em oração. Vamos falar com o Pai por meio de Cristo. O Espírito Santo nos ajudará mais uma vez. Amém. Senhor, tua palavra foi lida. Nós a proclamamos em alto e bom som nessa noite. Faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Por causa de Cristo e para a alegria do teu povo. Amém. Se você pensar o cristianismo, se você quiser usar uma outra metáfora, uma metáfora nova para o cristianismo, e se você pegasse uma cebola, eu gosto de cozinhar, né? E eu gosto tanto de cebola, que eu fico com preguiça, com pena de jogar aquela primeira camada da cebola fora, né? É meio durinha, não combina com algumas coisas, né? Eu jogo meio, literalmente chorando, né? Mas se você pegasse uma cebola, tirasse a casca, e você começasse a debulhar, começasse a dispensar as camadas, e fosse tirando camadas e camadas, né? Quando você chegasse ao coração da cebola, olha que expressão nova aí, né? Chegasse ao coração da cebola, tem o coração da alcatra, né? O miolo da alcatra, né? Quando você chegasse no coração da cebola, essa cebola chamada cristianismo, sabe o que você encontraria? A graça. Se você pensou, Cristo, tudo bem,
Porque não dá para entender Cristo sem a graça. E não dá para entender a graça sem o Cristo. Philip Yancey, no seu clássico, Maravilhosa Graça, clássico moderno, ele nos diz que, e eu concordo com ele, eu subscrevo, assino embaixo, a graça é a última palavra perfeita. Você já notou? Estou tão agradecido, você foi tão gracioso, não é? A gente fala em ação de graças, dia de ação de graças. A gente fala de persona não grata, né? Uma pessoa que não é muito, já não é aceita num determinado meio social. Graça é a última palavra perfeita, mas a graça é um absurdo. A graça é um absurdo. Um absurdo não faz sentido. Não existe graça na natureza, sabia? Você assiste Discovery Channel, Animal Planet, Nat Geo. Meu caçula, o Pablito, ele gosta, né? Pai, vamos ver um documentário ali. Aí tem jacaré engolindo não sei quem, eu fico ali, ele curtindo. Até faz pipoca. Você conhece, no meio animal, manifestações de graça? O predador vai, quando ele vai devorar a presa, ele vê que é uma fêmea. E aí ele fala, não há nas leis que regem a natureza, aquilo que a gente chama de graça. A graça é um absurdo divino. Mas a gente precisa concordar, irmãos e irmãs, que nós vivemos num mundo sem graça, em vários sentidos da expressão. Não é? Um mundo de meritocracia. Um mundo em que a gente ouve canções populares bonitas, dizendo, nada cai do céu nem cairá. Não existe almoço grátis. Olha aí. Por isso, a extrema relevância e necessidade, de vez em quando, a gente relembrar essa parábola das parábolas. Porque essa parábola, que na verdade não é uma parábola, mas são 3 parábolas, é uma história, uma narrativa fantástica, fabulosa, genial, linda, sobre a graça de Deus. Não é à toa que ela é tão amada. Eu não queria fazer propaganda própria, mas eu tenho um musical chamado A Volta do Filho Pródigo. O pastor Josué me deu a alegria e o privilégio de cantar comigo uma canção. Mas não fica comigo. Muita gente nas artes foi profundamente influenciada por Lucas 15. Fiz uma compilada, olha quanta gente boa. Shakespeare, William Shakespeare. Ele tomou emprestado alguns aspectos da narrativa e usou a narrativa do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, em algumas das suas peças. Mercador de Veneza, Henrique IV. Um compositor de fala inglesa, compositor de teatro de fala inglesa, Arthur Sullivan. Ele citou literalmente o texto numa peça dele chamada de O Filho Pródigo. Prokofiev, e essa obra eu tenho em casa, compositor erudito russo, compôs um balé chamado O Filho Pródigo. Tem uma versão sensacional com a OSESP, um CD na minha casa. Benjamin Britten transformou a narrativa do Filho Pródigo numa ópera. Você vê como a arte, como as mentes fecundas dos artistas são tocadas por essa narrativa. O poeta curitibano Paulo Leminski, já falecido, tem um livro sobre Jesus, ele comenta a Bíblia, o Novo Testamento, numa perspectiva não cristã, no sentido de fé confessional, mas ele diz que se Jesus só tivesse contado essa parábola, ele já mereceria constar na lista das maiores
dos maiores criadores literários de todos os tempos, só por causa dessa parábola. E aí a gente falou do poeta curitibano, Leminski, mas se você vai para a literatura inglesa, o grande Charles Dickens chamou a parábola do filho pródigo de o maior e melhor conto de todos os tempos. Por quê? Por que essa fascinação com essa narrativa? Não é? Inúmeros pastores, teólogos escreveram contáveis livros, inumeráveis sermões sobre Lucas 15, e eu mesmo fui muito tocado e compus esse musical há alguns anos. E o que eu quero partilhar com vocês agora, você sabe que a criatividade é não citar as fontes, né? Já te falaram isso? Não. O que eu tenho para partilhar com os irmãos eu tenho um débito muito grande, pago um tributo a 3 homens de Deus. Henry Nouwen, que escreveu o livro A Volta do Filho Pródigo, eu recomendo enfaticamente que você leia. Henry Nouwen, um padre católico, professor de Harvard. Tim Keller escreveu um outro texto, um outro comentário lindo, chamado Deus Pródigo. E John MacArthur, pastor e escritor reformado, escreveu O Filho Pródigo. O que eu tenho para partilhar, muito devo a esses 3 irmãos. Depois dessa minha longa introdução, eu gosto de introduções longas, me perdoem, eu lhes pergunto, como é que a gente pode ler essa parábola, afinal? A parábola é simples, você ouviu. Um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo quer que o pai esteja morto já. Porque se você pede a herança com o pai vivo, você está desejando que ele... E aí, coroa, não vai bater as botas, não, né? Numa cultura, numa perspectiva oriental, judaica, essa narrativa é uma afronta à tradição. Você não pode pedir herança para um pai vivo, pode. E aí o filho vai embora, a gente lê, eu não vou recontá-la inteiramente, mas o filho vai embora, gasta tudo, se arrepende, volta, e há um aspecto interessante, né? Judeu não come, o povo hebreu não come carne de porco, quiçá cuidar de porcos. Percebe a tinta? Percebe as ênfases que Jesus dá? Parábolas eram histórias que serviam para fazer comparação. Muito interessante. Os gregos faziam esquemas, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Se você lê os filósofos gregos, eles fazem esquemas de raciocínio lógico, né? Sendo assim, suposto, por causa disso. Portanto, Jesus é confrontado por escribas e fariseus, pelos religiosos de plantão, que estavam escandalizados de vê-lo comer com pecadores. O público de Jesus não era um público que a gente costuma ver nos nossos cultos, irmãos. O público-alvo de Jesus, Isaías 61, o pastor Josué tem cantado tanto, né? Gente que chora, gente quebrantada e gente oprimida. Gente opressa, gente escravizada. O público de Jesus, se me permitem a expressão, era tranqueira. Um pouco parecido com a história lá da caverna de Adulão, né? Só marginália. Só publicano. Só Zé Ninguém. De vez em quando aparecia alguém de posses assim, não é? E aí Jesus ainda falava assim, tudo bem, então... vem dar tudo para os pobres e me segue. Ele é confrontado, então, por ter esse apego, por ter por praticar esse acolhimento e prestar atenção em gente assim estropiada, né? Gente esculhambada, gente torta, gente esquisita, né? Gente mal cheirosa, gente fétida e fedida. Se me permitem usar palavras não muito comuns no domingo à noite, mas eu quero sublinhar. E Jesus está com esse pessoal aí que ninguém quer estar junto, e os religiosos dizem, mas como é que pode? Se ele é o Messias, como é que ele vai andar com essa gentalha, com essa gentinha? Vocês pensam que Jesus faz um discurso? Olha, em primeiro lugar eu queria dizer, Deus é amor. Sendo assim, número 2, blá, 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 por isso... Jesus não faz um PowerPoint para expressar o seu argumento. E o seu argumento que o Deus da Bíblia
é um Deus de graça. O Deus da Bíblia faz festa quando gente assim se arrepende, se quebranta na sua presença. Ele não faz isso, ele conta uma história, que na verdade são 3. Um pastor que tinha 100 ovelhas, uma mulher que tinha 10 moedas e um pai que tinha 2 filhos. Até aí você sabe, até aí eu sei. A gente já foi no culto do filho pródigo alguma vez na vida, não foi? E a gente ouviu hinos ao órgão eletrônico, né? Eu venho como estou. Aos crentes. Porque Jesus por mim morreu. Vem, ó pródigo, vem sem tardar, te chama Deus. Eis Jesus a procurar, a ovelha que a vagar. Normalmente a gente cantava esses hinos da nossa hinologia, da nossa tradição protestante evangelical, antes, em algumas tradições, no convite ou no apelo, não é? Ao som do órgão. Curvemos, irmãos, as nossas frontes. Onde está a primeira pessoa? Quantas vezes a gente foi em reuniões assim? Ó pecador, vinde a Cristo. Onde está o primeiro pecador? Né? Para quem Jesus contou essa história? Vamos meditar nisso. Para início de conversa, alguns detalhes eu queria destacar. Não é Jesus que usa essa expressão, o filho pródigo. Isso é coisa de editor, de publicador, de publisher, né? Da Bíblia, de gente que fez esses títulos que vão aparecendo nessas porções, aí, nesses trechos das Escrituras. Jesus não disse assim, olha, fariseus, escribas, pessoal, religiosos, eu vou lhes contar uma história sobre o filho pródigo. Isso não é coisa de Jesus, isso é edição. É importante falar isso, sublinhar isso, destacar isso, porque o que significa pródigo? Você sabe? Você sabia? Que pródigo não quer dizer pecador? A gente faz uma sinonímia, né? Ah, aquilo ali é um pródigo, ou seja, é um pecador. Né? Se estivesse em São Paulo, eu dizia, aquilo é um palmeirense. Aqui no Rio não vou falar isso, porque vocês já vão saber que eu sou flamenguista. Pródigo quer dizer esbanjador. Pródigo quer dizer alguém que desperdiça o que tem. Pródigo quer dizer alguém que joga fora um patrimônio, um talento, uma vida. Entendem? Agora, esse texto, essa narrativa, essa parábola, nos dá conta, irmãos, nos informa que todos somos pródigos. Todos somos pródigos. O filho mais velho é pródigo, o filho mais novo é pródigo porque ele gasta a herança do pai. O filho mais velho, se o primeiro esbanja, o mais velho desperdiça. É um desperdício você ter tanta coisa numa fazenda e nunca fazer um churrasco, nunca ter feito um churrasco. A primeira prodigalidade é por esbanjar, e o segundo é por desperdiçar. A usura é um tipo de desperdício, não é? Você conhece alguém que dá tchau assim? Conhece alguém que se cai com uma moeda na piscina, ele morre afogado? Mão de vaquice, tem esse substantivo abstrato. Então, a primeira coisa é que não é Jesus que dá esse nome de pródigo. Pródigo não quer dizer pecador. Pródigo quer dizer alguém que esbanja. A segunda coisa que a gente perde, ou pelo menos que eu perdi, é o público-alvo dessa parábola. Se a Betânia, em janeiro, nas férias, disser o seguinte, olha, nossa EBD, nossa escola de férias vai ser a festa, a volta, a campanha do filho pródigo, ou qualquer outra data. O que você pensa? Vou convidar alguém que está afastado do Evangelho, não é? Você já ia fazer uma listinha, já ia fazer um grupo no WhatsApp, né? Para você convidar a rapaziada que está desviada do Evangelho, afastada, como a gente costumava dizer, não é? Mas sabe qual é o público-alvo dessa parábola? Não são os pecadores, não eram as prostitutas, não eram os publicanos, não era aquela gente sem apreciação social.
O público-alvo para essa parábola, nos informa Lucas, são os fariseus e são os mestres da lei. No verso 3, Lucas diz, então Jesus lhes contou. Para quem que ele contou a parábola? Para quem que ele conta essa narrativa? Para quem ele descreve a graça de uma forma tão imaginativa, tão poética, que vem inspirando essa gente toda que eu citei aqui, há muitos outros artistas que se emocionam profundamente, gente até que nem crê no Deus da Bíblia, gente que é até contra o Evangelho, mas se emociona com a riqueza, com a beleza, com a humanidade dessa narrativa de Jesus. Ele não contou para os pecadores, ele contou para os religiosos. É o pastor Tim Keller que abre os nossos olhos no seu livro O Deus Pródigo para a verdade de que o público-alvo de Jesus não foi o filho mais novo, mas o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Claramente é o grupo formado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos religiosos legalistas que atacavam Jesus e que não entendiam a encarnação da graça que ele estava operando. Isso nos leva a uma importante autocrítica, irmãos. Nós, considerando que a grande maioria desse auditório, grande maioria dos presentes aqui é formada por crentes, por cristãos, membros dessa igreja, visitantes, todos são muito bem-vindos, alegria tê-los aqui. Mas nós cristãos, nós evangélicos, nós protestantes, precisamos fazer uma autocrítica ao ler essa parábola. A igreja, ao longo da história, tem feito muito mais a opção pelo farisaísmo do que pela graça. A igreja tem optado pelo caminho rígido, duro, do farisaísmo, ao invés de abraçar esse caminho injusto para alguns, absurdo para muitos, mas verdadeiro para Deus, o caminho da graça, o caminho dessa manifestação da graça de Cristo. Nós falamos muito sobre o evangelho da graça, não é? Mas onde foi parar a graça dos evangélicos? Pensemos juntos. O reverendo Eugene Peterson tem uma afirmação que me toca muito. Nós somos agostinianos, se me permitem citar dois autores da história da teologia. Nós somos agostinianos no discurso, mas pelagianos na prática. O que quer dizer isso? Pelágio, um monge, herege, dizia que a salvação, resumindo bastante a história, essa heresia, essa inverdade, mais do que um erro, um equívoco, uma heresia, de que a salvação é resultado da minha escolha, das minhas ações, da minha iniciativa. Agostinho combate. Diz, não, nós somos salvos pela graça. E nós cantamos, maravilhosa, maior que o meu. Mas aí a gente vai para casa e fala para o filho, já estudou para a prova? Não. Se você não estudar, então não vou te levar lá na Disney. Se você perdeu o ano, então eu não te dou aquele tênis. Nós somos agostinianos no discurso, nos cânticos, nas nossas músicas gospel. Mas nós somos pelagianos, isto é, acreditamos que a iniciativa, mérito, simplificando muito essa história, está nas nossas mãos, está no nosso mérito. Então eu passo algumas aplicações para fechar a minha reflexão com os irmãos. Quando eu leio Lucas 15, aconteceu isso essa semana, com a minha família, desfrutando de um tempo de férias, um velho calção de banho, um dia para vadiar, lembram desse louvor? Um mar que não tem tamanho, é do Inário Presbiteriano ou Melodias de Vitória? Né? E aí, já meio cansado do mar,
Li e reli esse texto, me preparando para hoje à noite, com muita alegria. Eu percebo que 3 palavras descrevem Lucas 15, sintetizam, resumem Lucas 15. Primeira, perda. Que pena a nossa prodigalidade, irmãos. Que pena. Que pena esbanjarmos. Jogar ou desperdiçar, ou esbanjarmos essas dádivas que vêm da mão bendita do nosso Deus, dons e talentos, não é? Ou esbanjar, eu insisto, eu repito, ou desperdiçar a oportunidade de usufruir dessas benesses, dessas mercês e dessas misericórdias, ou como diz um dos nossos pastores em São Paulo, desses mimos da graça de Deus. Que pena. Perda, quantas perdas, quanto a gente tem perdido ao abraçar o caminho da religiosidade, não é? Da meritocracia. A gente canta, quando terminar essa vida. Eu gosto de citar música, porque eu acho que a música comunica mais depressa assim, né? O Baduque diz isso assim, pô, eu fico estudando 10 horas para pregar um sermão de 1 hora, e vem um cantor e faz uma música de 3 minutos, um Paulo Nazaré, e diz tudo que eu quis dizer em 50 minutos e não consegui, né? E falarei, nosso irmão Asaf, e cantarei de Jesus que me amou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Olha como nós somos bons, agostinianos no domingo. Graça, superabundante graça. Mas quando seu filho aprontar agora depois do culto, que Deus não me ouça, né? Você tem que lembrar desse cântico na hora de aplicar a disciplina. Sabe por quê? Tim Keller diz o seguinte, eu acho isso sensacional. Nós facilmente vamos para 2 polos, ou o polo da religiosidade, tá certo? Do legalismo. O que é legalismo, pastor? Vou usar uma expressão bem brasileira. Escreveu, não leu, o pau, não é? Ou a gente vai para o outro polo, antinomianismo, que é um termo teológico, né? Ou, se você preferir, graça barata, como disse Dietrich Bonhoeffer, pastor que foi morto, martirizado pelo Hitler. Graça barata. O que é graça barata? Ih, Deus perdoa. Não tem nada não, rapaz. Ser bobo. Mineiro fala assim, ser bobo. Ser bobo é. Deus não é bom. Percebem os polos? No extremo, religiosidade, legalismo, farisaísmo. Entrega o dízimo, depois de ouvir uma exortação bela, bíblica como essa, dá o dízimo da hortelã. Ah, pastor, vim trazer aqui, nasceram 10 pés. Plantei um pé de alface, nasceram 10. A chuva não quebrou o galho, então eu estou trazendo aqui uma folha de alface. Os fariseus faziam isso. Faziam isso, traziam um dízimo de hortaliças. Percebe? E no outro extremo, pode tudo, vale tudo, Deus é bom e, tranquilo, deita e dorme. Está tudo certo, meu irmão. Está tudo certo. É muito difícil para mim, que sou pai e sou pastor, depois de pregar um sermão desse, você sabe que o inimigo é furioso, o inimigo é astuto, você sabe, né? Você sai do culto, no carro os moleques começam já a fazer um telecat lá, não sei o quê, joga o iPhone na cabeça do outro, não sei o quê, começa a praticar né? E aí eu já brado. Em casa a gente conversa. Eu percebi a diferença entre graça e misericórdia com meu pai. Porque quando a gente era menino e aprontava assim no estacionamento da igreja, papai dizia assim, papai presbítero, em casa a gente vai conversar. Sabe aquele olhar de pai que ele só fazia assim com a mão e eu dizia para mim mesmo, estou morto. Perdeu o GB, falava para mim mesmo, já era. Aí papai ia, chegava em casa, e eu me preparando para morrer. Assim, né?
preparando para ir embora, atravessar o Jordão, blá, 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 toda essa... Aí a gente jantando, aí minha mãe falava assim, olha, meu pai chama-se Obed, e Obed era o avô de Davi, né? Obed, tem um restinho da carne seca do Giló. Aí meu pai dava um sorriso, então coloca, está comendo. E eu ficava orando para o efeito salvífico dessa combinação de carne seca e Giló operasse. Tanto graça quanto misericórdia no coração de meu pai. Porque graça é recebermos aquilo que não merecemos. Você pode falar comigo? Graça é recebermos o que não merecemos. Certo? É um presente. Não é? É um favor imerecido. E misericórdia? Misericórdia é não recebermos o que merecemos. Você pode dizer também, misericórdia é não recebermos... Conhece esse gesto aqui, litúrgico, bíblico? Perdido, né? Aí meu pai comendo Giló, ele olhava para mim e falava assim, por hoje passa. Eu falava, glória a Deus, Deus de misericórdia e graça. E ele dizia assim, e amanhã eu vou te dar, amanhã vai chegar aquele violão lá que eu quero te presentear. Graça, misericórdia. Mais um pouquinho para a gente fechar. Tanto o filho mais novo, como disse, que representa o pecador, essa pessoa. O que é um pecador? Bom, um pecador sou eu e é você. Você não é pecador porque você peca. Você peca, de novo, seguindo Agostinho de Hipona, porque você é pecador. Que, por sua vez, seguiu Paulo de Tarso, que disse, miserável homem que sou, o que eu tenho que fazer, queridos, eu não faço. E faço o que não devo fazer. O pecado é essa deformação moral. Na tradição reformada, nós usamos essa expressão, essa depravação total. O pecador arrependido é essa pessoa que reconhece que está perdido. É Simão, filho de Jonas. Ele ainda não tinha o apelido, a alcunha de Pedro. Simão, filho de Jonas, Lucas capítulo 5, quando Jesus opera o milagre dos peixes, aquela pesca maravilhosa, e Simão diz assim, tem misericórdia de mim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Os pecadores dessa parábola são publicanos, eram os publicanos, eram as mulheres, eram aquele povo que era visto com olhos de desconfiança pela seita mais poderosa do judaísmo do primeiro século, que era o farisaísmo. Uma força política controlava o templo. O pessoal tinha grana, tinha influência política muito grande. E quem é o filho mais velho? O filho mais novo é esse grupo formado por publicanos e pecadores. E quem é o filho mais velho? São os fariseus. São os escribas. São os crentes. São, como disse Mark Twain. Sabe Mark Twain, escritor americano? Ele disse, os crentes. Ele era bem crítico. A esposa era presbiteriana, mas ele era bem crítico do cristianismo. Ele disse, você já vai lá se encontrar com os crentes, aquelas pessoas boas, na pior acepção do termo. Era assim que ele chamava os religiosos, que não entendiam a graça do seu tempo. Mas eu termino dizendo que a forma, o modo como nós nos aproximamos de Deus, devemos nos aproximar desse Deus da graça, não é nem como o filho mais novo. Por quê? Porque o filho mais novo parte da ideia do débito. Você lembra na narrativa? Ele está lá cuidando de porcos, ele está passando fome. Então ele diz assim, poxa, até as diaristas da casa de papai, da fazenda, têm fartura de pão e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar e vou ser um diarista, pelo menos eu vou ter o que comer.
Eu estou em débito com meu pai. Eu não posso me aproximar do meu pai do mesmo jeito, porque eu estou em débito. Esse é um jeito errado da gente se aproximar de Deus. Achar que a gente tem que ter merecimento. Que é a postura, que é a posição do filho mais velho. Ele diz, eu tenho crédito. Eu tenho crédito, eu te servi como um escravo esses anos todos, eu te obedeci o tempo todo, eu tenho crédito. Irmão, irmã, você não tem mais débito, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se aproxime do Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque o Deus da Bíblia só tem 2 endereços: no alto e sublime lugar e no coração quebrantado e contrito. Ali habita o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Confesse o seu pecado, confesse a sua falha, confere a fissura moral do seu coração, confessemos, mas sem essa ideia de estou em débito, estou em débito, estou em débito. Mas também não devemos nos aproximar de Deus achando que a gente tem crédito, que a gente tem crédito, que a gente tem crédito. Não é? Henry Nouwen tem uma expressão linda, 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 e que nos ajuda a sintetizar essa reflexão. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama, por causa de Jesus Cristo. Vamos dizer juntos, não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Ou seja, esquece a conversa de crédito. Não é contar dízimo, oferta, ministério, trabalho voluntário, não é programa de milhagem, irmãos. Não é. Você não troca os seus pontos. Senhor, estou aqui na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu contei, eu estou com 347 mil pontos, porque eu sou dizimista, não sei o quê. Sabe qual é o meu crédito com o Senhor? Nenhum. Mas Ele me vê debaixo do sangue de Jesus Cristo. Isso me qualifica para entrar na Sua presença maravilhosa. Mas Nouwen continua, ele diz, não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos. Esse é o meu lado professor aqui. Não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da parábola. E o reverendo Tim Keller faz eco a Henry Nouwen quando ele diz, eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino. Porque se tem alguém que é pródigo nessa história, é Deus, é o Pai. Porque Ele esbanja amor de um jeito que ninguém faz, irmãos. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Queridos, a parábola são 3. Um pastor tinha 100 ovelhas. A 100ª ovelha se perde, ele deixa as outras no redil, no aprisco, e vai atrás da 100ª ovelha. Quem tem 100 e perde 1, matemática básica, perde 1%. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha a beleza, a inteligência de Cristo, como diz Dallas Willard nessa narrativa. Depois de falar de 1%, e o pastor que vai atrás desse 1%, ele diz que uma mulher tem 10 moedas, 10 dracmas, e quem tem 10 e perde 1, perde quanto por cento? 10%. 1%, 10%. Um pai tinha 2 filhos. Quem tem 2 e perde 1, perde quanto por cento? O pastor vai atrás da ovelha, vai embora, vai lá. Desce montanha, sobe montanha, desce vale. A mulher para tudo, acende uma candeia até achar a moeda. E sabe o que o pai faz? Diz Filipe Yancey, ele fica na varanda. Ele fica na varanda esperando um dia, o seu filho voltar para casa. O Deus da Bíblia é esse pai cego de amor, que está na varanda da graça, de olho em você. Ele está de olho em você, camarada.
Ele te vê aí pela noite, Ele te vê aí pela terra distante do pecado, e Ele poderia, porque Ele é soberano, mas Ele está na varanda da graça te esperando. Disse Jesus no Evangelho de João: os que o Pai me dá, ninguém os tira da minha mão. Bendita, maravilhosa graça do nosso Deus. Deus nos abençoe. Voltemos para casa, irmãos. Amém.